Olá, olá, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem, o pessoal, eh, aqui também do Facebook. Que bom podermos estar aqui mais uma vez nessa live das sextas-feiras do projeto Raízes de Fátima. Como vocês sabem, todas as semanas, todas as sextas-feiras nós estamos aqui com uma live muito especial. Cada semana tem um tema e o tema de hoje é curiosidade, alguma coisa que será que você sabia? E para quem eventualmente não tem o nosso e-book gratuito ainda, meu Deus do céu, não é? Por favor, entre no nosso site, que é raizesdefatima.pt, e nós temos ali o e-book gratuito para você se cadastrar. E também esse e-book está disponível tanto no Instagram, na bio do Instagram, como é a primeira publicação do nosso Facebook. Portanto, baixe lá o e-book para você conhecer a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima e poder se transformar e transformar a sua vida, porque essa é uma história realmente maravilhosa que já tocou a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Bom, e hoje, enfim, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um pedaço do Muro de Berlim que está no Santuário de Fátima. E é curioso porque muita gente passa em frente a esse muro, que ele está numa das entradas, esse pedaço do muro está numa das entradas do Santuário de Fátima, e não consegue reconhecer o valor, que é realmente muito grande, ah, o valor desse pedaço de muro que se encontra ali no Santuário de Fátima. Vamos lá, então? Vou começar a contar aqui com calma para vocês de uma forma claramente rápida, mas que vocês possam entender melhor o significado, então, desse monumento que está ali na entrada nascente do santuário. Pronto. É, esse pedaço de muro, do Muro de Berlim, que foi levado até o Santuário de Fátima, ele tem, eu até anotei aqui, 3,60 metros de altura por 1,20 de largura. E ele tem 2.600 quilos. Ele foi oferecido por um imigrante português que morava na Alemanha chamado Virgílio Casimiro, com a ajuda do consulado português em Frankfurt, naquela época, para poder realmente deslocar esse imenso bloco até o Santuário de Fátima como uma oferta. Esse pedaço do Muro de Berlim chegou no santuário em 1991 e é em 1994, a 13 de agosto, que ele é inaugurado. Claramente é um símbolo de paz que está ali na entrada do Santuário de Fátima, mas eu pergunto para vocês, por quê? Por que será que tem um pedaço do Muro de Berlim ali na entrada do Santuário de Fátima? Para explicar um pouco melhor essa história, eu vou começar aqui do básico, para contar para vocês um pouco sobre a história de uma forma rápida, ok? Sobre a história do Muro de Berlim e depois podemos fazer aqui o paralelo à história de Fátima. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista derrotada, não é? Ela foi dividida em quatro partes, ah, pelas quatro grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial: Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Surgiu a Alemanha, o que informalmente nós chamamos de Alemanha Ocidental, e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, claramente capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. E na década de 50, isso foi em 49. A partir da década de 50, aqui começamos a ter um desnível entre as duas Alemanhas divididas, digamos assim. É, Principalmente uma diferença econômica, porque o lado ocidental ele ainda vai receber vários recursos, inclusive dos Estados Unidos, para realmente erradicar, para impedir que o socialismo cresça dentro da Europa. E isso vai causar ainda uma diferença ainda maior entre as duas partes no fundamento que a Alemanha Ocidental cresce, se desenvolve e passa a ser economicamente muito mais forte do que a Alemanha Oriental, que enfrenta problemas econômicos. E na sequência disso, acontece uma grande migração da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental durante a década de 50. Estamos a falar de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, a Alemanha Oriental resolveu acabar,
de alguma forma com isso, porque eles estavam perdendo principalmente profissionais qualificados que podiam ganhar muito melhor e ter uma vida diferente, digamos assim, na Alemanha Ocidental. E foi daí, em 1961, que começou-se a construir, então, o Muro de Berlim. Aí, aqui uma nota, que o Muro de Berlim ele começa a ser construído do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961. E hoje eu até queria comentar isso com vocês, porque o dia 13 de agosto de 1917, das aparições, é data do mês que as crianças, que os pastorinhos estavam presos, que eles foram presos em Ourém e que eles não puderam ver a Nossa Senhora no dia 13 de maio na Covaderia, como eles estavam fazendo desde maio. Enfim, é aqui algo que eu não podia deixar de citar. Mês que vem, agora em agosto, vocês vão aprender mais sobre essa aparição no nosso webinar do dia 13, mas eu achei que valia a pena fazer esse parênteses, ou seja, o muro começou a ser construído também de 12 para 13 de agosto de 1961, claro, as aparições foram em 1917, mas foi exatamente nessa data, no dia 13 de agosto, que os pastorinhos também ficaram presos, que eles também não podiam sair, tá? Igual o regime socialista soviético ali na Alemanha. Bom, o muro impedia a passagem de um lado para o outro. É, e, na sequência, esse muro de Berlim acabou por se tornar um símbolo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uma guerra que era uma guerra, eu até anotei aqui, uma guerra de conflitos indiretos, porque não foi uma guerra, foi uma guerra sem armas, mas ela realmente causou uma enorme tensão entre esses dois países. E aí, no final dos anos 80, começa a ficar muito claro que o regime socialista ele não tinha condições de prosseguir. E no final dos anos 80 começam a haver imensos protestos, muitos protestos da população alemã, que estava na Alemanha Oriental, porque eles queriam sair, eles eram impedidos de sair, eles não tinham condições de ter acesso à informação, enfim, viviam uma vida ali muito limitada. E aí começaram a surgir alguns problemas reais, digamos assim, na Alemanha Oriental. E foi então, no dia 9 de novembro de 89, que foi feita uma conferência de imprensa em que o porta-voz não teve tempo de ler o que ele precisaria falar, as novas regras que seriam uma abertura digamos assim, vagarosa das fronteiras, em que as pessoas podiam requerer um visto e para poder passar para o outro lado da Alemanha. E ele, em uma conferência de imprensa, disse que as fronteiras estariam abertas a partir daquele momento. Claramente, isso teve um efeito dominó na Alemanha e as pessoas foram todas para as ruas, todas para o muro, querendo passar para o outro lado. A polícia não estava preparada, os guardas não estavam preparados para uma enchente de pessoas, da, como aconteceu, milhares de pessoas que foram para as ruas. E, e como eles não estavam preparados, aí acabaria por ser um banho de sangue ali desnecessário, porque eles tinham perfeita noção de que eles não poderiam vencer. Então, dessa forma, o povo realmente ultrapassou o Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989. E e isso marcou o final realmente de um período de quase 30 anos em que o muro esteve ali e milhares de pessoas, na verdade, os dados oficiais dizem 1.200 pessoas que faleceram tentando ultrapassar o muro ilegalmente. São dados muito contestados e que ninguém tem ao certo, mas muita gente faleceu tentando passar para o outro lado porque quando o muro foi erguido também haviam famílias que foram separadas, que estavam distantes, e foi realmente uma época muito tensa. E essa queda do muro simbolizou uma grande paz, digamos assim, um triunfo da paz, não é? Isso aconteceu, como eu já disse, em novembro de 1989, e em dezembro, o Gorbachev, que era o presidente soviético, e o George Bush, o presidente americano, se reuniram e declararam o fim da Guerra Fria, logo a seguir a queda do Muro de Berlim. Em 1990, a Alemanha é reunificada. Em 91, Gorbachev declara que o seu cargo é extinto, ele renuncia e dá fim
ao regime socialista soviético. E assim, de uma forma muito, muito rápida, essa foi a história, digamos assim, do Muro de Berlim, eh, e de todo o significado que ele conteve, em volta disso. E eu, antes de passar para a próxima parte, que eu quero explicar para vocês, qual foi o paralelo, digamos assim, com Fátima, eu queria contar aqui para vocês que eu hoje estava preparando essa live e me emocionei em diversos momentos, porque eu fiz um intercâmbio para a Alemanha quando eu tinha 17 anos. Em 1992, o muro tinha caído recentemente e foi muito tocante para mim, porque dentro do meu intercâmbio, eu fiz um intercâmbio pela American Fields, pela AFS, e constava do programa do intercâmbio que nós passássemos 15 dias, ficamos todos na Alemanha Oriental, éramos 72 estudantes do mundo inteiro, mas 15 dias do ano inteiro que nós passamos na Alemanha, nós tínhamos que passar numa família da Alemanha Oriental, claro, éramos todos menores se os pais autorizassem, e eu fui. E foi uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Eu fui recebida por uma família alemã, pela família Kreuzer, na Alemanha, e foi realmente uma experiência inesquecível, porque eu me lembro como se fosse hoje, quando o meu ônibus, quando o meu autocarro cruzou a Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, a diferença fortíssima e clara que se via da vida das pessoas, das construções, era tudo escuro, era tudo triste. Foi muito difícil para mim. E a convivência nesses 15 dias com a família, eu aprendi coisas que eu carrego até hoje comigo. Tenho inúmeras passagens, eles tinham uma parte da família da mãe, que é da casa que eu estive, ficou na Alemanha Ocidental. Então, para ela visitar a família dela, ela tinha que ir sempre sozinha. Nunca autorizaram que ela fosse com os filhos, porque ela poderia não voltar. Era uma forma de trazê-la de volta. Então, a família dela não conhecia as filhas dela. E a tensão que ela contava, cada vez que ela atravessava a fronteira, ela voltava, porque ela tentava trazer as famílias, a família entregava presentes, ela gostava muito de banana, ela dizia na Alemanha Oriental, nunca tinha comido banana, então ela quis trazer banana para as filhas e ela nunca conseguiu, porque na fronteira ela era toda revistada e sempre tiravam as coisas que ela trazia do outro lado, eles que indicavam que podia entrar ou não. A comida era racionada, eles não tinham tinha um X, por exemplo, de garrafas de vinho para tomarem um X de garrafa de cerveja por mês que eles podiam comprar, era tudo muito racionado, a família tinha um Trabante, o carro, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida, nem nunca tinha andado naquela época sem internet, né? E foi toda uma experiência muito tocante sentir realmente, poder sentir através do testemunho deles o que é viver sem liberdade, o que é viver sem poder dar a sua opinião, sem ter acesso a uma cultura geral, digamos assim. Embora eu estive lá na escola e tive que frequentar a escola e era impressionante, eles tinham até latim, o nível de cultura deles era realmente bastante elevado. Mas eles não tinham acesso à música, eles não podiam ver jornais, eles não podiam ver filmes que viessem do Ocidente. Era realmente extremamente censurado, uma vida muito difícil. Eu até, depois dessa experiência que eu tive na Alemanha, que eu queria partilhar com vocês, eu lembro que eu pensava muito, falava, meu Deus, se era tão bom, por que que as pessoas queriam fugir? Por que que as pessoas queriam sair? Por que que quando o muro caiu, milhares de pessoas, não é, quiseram ir logo para o outro lado, né? Essa vida de prisão. Então, a queda do muro realmente ela representou o final desse regime, que era um regime também ateísta, como vocês sabem. E ainda antes de passar para Fátima, eu queria contar uma coisa tão simples, mas que sempre que eu lembro eu fico muito emocionada. Eu estava com a família num passeio, eles estavam me mostrando a cidade, meus monumentos, enfim, eu cheguei até aí num campo de concentração, e desses 15 dias, olha, foram mesmo impactantes para o resto da minha vida. Eu fui no que restava de um dos campos de concentração chamado Buchenwald, e uau, isso então é outro nível, gente. Realmente, eu acho que com aquela idade eu não tinha preparação para ver o que eu vi lá.
de todo. Mas nós estávamos passeando com a família e a mãe entra numa loja, nós passamos por uma lojinha, por uma mercearia. Ela entra na loja e volta assim com a mãozinha fechada, com o olhar brilhando. Eliana, Eliana, eu tenho uma coisa para você. E eu não fazia ideia do que era, né? Quando ela abre a mão, e ela estava com as filhas dela, e ela só tinha uma coisinha para mim, ela só comprou para mim. Quando ela abre a mão dela, ela tinha um bombom na mão dela. Um bombom da marca Mozart. Eu até me emociono sempre que eu conto isso, porque para ela aquilo era como se fosse, era ouro, ela nunca tinha tido aquilo ao longo da juventude dela, e ela nunca pôde oferecer isso para ninguém. E ela abriu a mãozinha dela, assim, entregou para mim, mas com tanto amor, com uma preciosidade naquele bombom que representava tanta coisa, representava uma vida, né, sem acesso, era um doce que ela estava querendo me dar, mas naquele doce continha uma vida de restrições. E eu nunca mais consegui me esquecer desse momento, porque o amor que ela entregou isso para mim, aquilo era praticamente um tesouro. Eu que morava em São Paulo, numa das maiores metrópoles do mundo, e me deparar com uma situação dessa foi realmente muito tocante. E hoje, ao estudar, ao preparar aqui essa live, né, de uma forma rápida, que as nossas lives são curtas, não dá para aprofundar muito, eu realmente, eu me lembrei disso tudo e quis partilhar com vocês, porque isso que eu vivi lá transformou a minha vida para sempre. A minha experiência na Alemanha foi fantástica. Na Alemanha Ocidental eu tive perto de Bonn, mas o grande aprendizado que eu tive nesses 15 dias, com essa família foi incrível. As fotos que eles me mostraram quando o muro caiu, a primeira coisa que eles fizeram, pegaram as poupanças que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, e foram para os Estados Unidos visitar familiares. Todas as fotos, 90% das fotos que eles me mostraram era de vitrines, era de frutas, era de bebida, eles nunca tinham visto. Metade das frutas que estavam expostas era um mundo novo para eles. Isso impactou demais com quem eu era e com a experiência de vida que eu tinha. Portanto, hoje, ao escrever essa live, eu queria partilhar essa experiência aqui com vocês. Enfim, bom, voltando aqui ao nosso assunto. Afinal, o Muro de Berlim tem a ver com Fátima, né? Por quê? Bom, em 13 de julho de 1917, na terceira aparição da Nossa Senhora de Fátima, ela vem pedir aos pastorinhos a consagração ao seu Imaculado Coração. E eu vou ler as palavras que a Nossa Senhora diz aos pastorinhos em julho, 13 de julho de 1917. Ela pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e diz: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Os desígnios de Deus realmente são impressionantes, não? Palavras dessa de uma ordem de paz mundial serem entregues a três pastorinhos analfabetos numa região erma, numa região distante, numa região rural de Portugal. É impressionante, realmente. E o curioso é que isso foi em julho de 1917, e em outubro de 1917 deu-se a Revolução Vermelha, onde Lenin foi liderada por Lenin e onde a União Soviética teve a sua primeira revolução comunista marxista. Isso foi em outubro. Entretanto, essas palavras da Nossa Senhora foram em julho de 1917. Curioso, né? Você não acha? Bom, 1917. 1929, a Lúcia tem uma visão, intui. Nessa altura, claramente, a Jacinta e o Francisco já tinham falecido, a Lúcia já estava intui, e teve uma visão em que a Nossa Senhora pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. E a Lúcia lutou muito durante décadas para que essa consagração fosse feita. Muitas consagrações foram feitas ao mundo,
não é pelo Papa, mas nenhuma delas tinha todos os aspectos que a Lúcia tinha sido incumbida de que, enfim, o recado que foi passado para ela, ela não via nessas consagrações. Foi só em 1984, 25 de março, se eu não me engano, sim, exato, 25 de março de 1984, que o Papa São João Paulo II consagra, então, a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E é então que a Lúcia escreve ao Papa e diz que finalmente foi feita, que a consagração tinha sido feita e que Deus manteria, vai manter a sua palavra. Enfim, a partir dali teve alguns acontecimentos, são fatos, ok? E eu peço que vocês pensem sobre isso. Claro está que tem muita gente que não conecta umas coisas às outras ou que não concorda com essa conexão, mas é um fato. Que a 13 de maio de 84, a consagração à Nossa Senhora foi 25 de março de 1984. E a 13 de maio de 1984, no dia da primeira aparição da Nossa Senhora, né, no dia 13 de maio, as aparições foram 17, né? Mas logo a seguir essa consagração mundial, há um acidente numa base naval da União Soviética e grande parte dos seus mísseis são destruídos. É a Rússia, a União Soviética realmente tinha intenções de atacar a Europa Ocidental e ela ficou sem grande parte da sua frota, sem grande parte dos seus mísseis e, enfim, isso aconteceu logo a seguir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Em 1985, Gorbachev é eleito. Em 1991, dá-se o fim do regime socialista soviético. Em 1989, cai o Muro de Berlim. Ou seja, em 84 é a consagração, em 85 Gorbachev é eleito, em 89 cai o Muro de Berlim e em 91 acaba o regime socialista soviético. Um regime claramente ateísta. A Nossa Senhora veio, falou o que eu li para vocês, ela pediu que fosse feita essa consagração e que se a consagração fosse feita, que a Rússia ia se converter e que ia ser concedido ao mundo algum tempo de paz. E isso faz parte da segunda parte do Segredo de Fátima. A consagração à Rússia faz parte do segundo Segredo de Fátima. Quem tem o e-book, o nosso e-book gratuito, já leu certamente isso. E daí essa importância tão grande do Muro de Berlim, que se refere também ao fim de um regime ateísta que aprisionava as pessoas, que impediam que as pessoas pudessem ter a sua fé livremente. E a simbologia desse pedaço do muro no santuário é um símbolo de liberdade religiosa, é um símbolo de paz, que, na verdade, agora, em partes e destruída, tem uma simbologia muito, muito maior do que quando o muro estava inteiro. É interessante a gente pensar nisso, nem tudo que é destruído deixa de ter significado. É uma vitória, sem dúvida, da paz e uma vitória da liberdade religiosa. E eu fico muito feliz de poder dividir isso aqui com vocês, porque muita gente passa ali pelo muro, por esse monumento à entrada da nascente do Santuário de Fátima, e não reconhece o valor dessa peça. Porque para nós reconhecermos o valor das coisas, é preciso que se conheça a história. É preciso que se esteja mais íntimo, digamos assim, dos acontecimentos, para que as coisas não tenham só uma simbologia material. Porque materialmente, aquele é um pedaço de um muro, mas a simbologia que ele traz consigo vai muito além da sua materialidade. E espero muito poder em breve, quando as nossas fronteiras abrirem, poder receber vocês aqui em Fátima, poder levar vocês para conhecer aqui, enfim, a Aldeia dos Pastorinhos, fazer a nossa experiência conosco nesse mergulho na mensagem de Fátima e conhecer também esse monumento onde está esse pedaço do Muro de Berlim. E hoje, para terminar, eu quero concluir essa live com as palavras de São João Paulo
segundo, do Papa São João Paulo II, que está inclusive numa lápide ali junto a esse pedaço do Muro de Berlim em Fátima, que foram pronunciadas pelo Papa em 1991, quando ele esteve em Fátima. E ele disse: Obrigada, obrigado, Celeste Pastora, por ter guiado com carinho os povos para a liberdade. Sim, porque a Lúcia nunca se cansou de lutar até que essa consagração fosse feita, como tinha sido pedida a ela com a união de todos os bispos do mundo. E claramente, para nós que estudamos Fátima, que conhecemos os mistérios, um pouco mais sobre o segredo de Fátima, e é interessante porque há algum tempo atrás eu até comentei com uma irmã, falei, meu Deus, eu nunca me sinto preparado para começar a falar sobre Fátima. E foi muito interessante que ela olhou para mim com um olhar assim de ternura e ela disse, nossa, não, eu acho que ninguém está preparado, porque quanto mais nós estudamos, mais nos aprofundamos e mais conhecemos valores e uma profundidade que até então não conhecíamos. Ou seja, a Fátima é um estudo de uma vida, porque sempre é possível se aprofundar, compreender melhor, é um mundo de significados. E aqui estamos com esse segundo segredo de Fátima, com o pedaço de muro de Berlim, que relembra esse momento tão importante, essa vitória, digamos assim, e foi uma vitória de paz, um momento ímpar, porque a queda de um regime que teve na Alemanha quase 30 anos foi uma queda sem sangue, uma queda na paz, realmente é algo de uma imensidade de significado, de um poder incrível, incrível. E eu queria repartir isso com vocês, porque eu acho essa história muito bonita. E é sempre muito difícil escolher o tema das lives, porque temos tanta coisa para contar para vocês, mas dessa vez eu escolhi esse tema por estarmos no mês de julho, por ter sido um mês de julho que a Nossa Senhora falou aos pastorinhos as três partes do segredo, e esse muro de Berlim realmente representar, digamos assim, a parte da segunda parte do segredo de Fátima. Bom, vou finalizar então a nossa live de hoje, mais uma vez com as palavras aqui do Papa São João Paulo II. Obrigado, Celeste Pastora, por ter guiado com carinho os povos para a liberdade. Um Papa a agradecer a pastorinha de Fátima, que apenas com 10 anos recebe essas palavras que eu li para vocês e que alguns anos depois recebe novamente a visita da Nossa Senhora com a missão de consagrar o mundo, consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração. Portanto, há muito que se pensar, cada um com a sua missão, e os desígnios de Deus realmente são maravilhosos. Boa noite a todos vocês, um abraço muito carinhoso. Qualquer dúvida, escrevam para nós. Eu vou ter muita satisfação em poder responder as perguntas de vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. E mandem os comentários, sugestões. Eu gosto muito, muito de receber o retorno de vocês. Afinal, esse conteúdo todo é feito para vocês. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.